embora o seu partido, o PSD, não seja um dos partidos que capitaneia esses debates, eu gostaria de ouvir do senhor uma avaliação a respeito dessas discussões em Brasília que envolvem a esperada reforma ministerial no governo, né? Parece difícil. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito e qual o caminho que o governo poderia tomar para, enfim, lidar com as demandas ali de todos os campos. Primeiro passo, Thaís, o governo tem que ouvir as bancadas, se brincar até individualmente, cada senador, ou até como deputado, é um colégio bem maior, talvez as lideranças, até para fazer a avaliação dos ministros de cada pasta. Por exemplo, o PSD indicou o Ministério da Pesca, Agricultura e Minas e Energia. Então, tem que ouvir se esses três ministros indicados pelo nosso partido, se eles estão realmente afinados com o partido e, evidente, com o governo. Porque, muitas vezes, o partido indica um ministro e chega lá, parece que sobe para a cabeça, e esse ministro esquece até de que ele tem um suporte em cada base que fez ele ministro. Engrossa o pescoço, a vaidade extrapola. Eu vejo muitos ministros aonde extrapolou, a vaidade aflorou demais. Esses ministros têm que pisar na bola, têm que baixar a bola para poder começar a ouvir. Por isso, Deus nos deu dois ouvidos para que a gente ouça mais e fale menos. E eu sinto que nessas reformas, que a reforma ministerial que vai ter e as próximas, que evidentemente terão também, que o presidente Lula faça, assim, não vou dizer que se torne um ouvidor, mas escale ouvidores para fazer uma análise dentro do parlamento, dentro das bancadas, se aquele ministro está satisfazendo as suas respectivas bancadas. Porque, na verdade, há um distanciamento da grande parte dos ministros ao sentar na cadeira. Ele esquece que foi indicado, que teve o aval das suas bancadas e simplesmente age como se fosse ministro de si próprio. E nenhum ministro ali é ministro de si próprio. Ele é um ministro nomeado pelo presidente, mas referendado pelas respectivas bancadas. Então, eu espero que essa primeira reforma ministerial Lula dê um freio de arrumação e que sirva de sinal para as próximas mexidas no seu ministério. A gente viu agora o presidente Lula, na posse do novo ministro Celso Sabino, ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, e há uma expectativa de que essa nova reacomodação dos ministérios ela atraia votos para projetos importantes do governo. O senhor acredita que, após essa foto do Lula ao lado do Lira, a gente viu uma sinalização importante nesse sentido, de melhoria da base do governo dentro do Congresso? Ou o senhor acredita que ainda há medidas práticas que o governo precisa tomar? Para ser governo, tem que participar. Não é simplesmente você receber cargos até sem a devida expressão, que o partido tenha direito, até pela sua expressão, um cargo maior, e é oferecido um ministério de menor porte, ou uma estatal. Então, para que o Congresso tenha realmente, abrace a gestão do presidente Lula, ele vai ter que realmente fazer não vou dizer uma divisão, mas aqui, mais os partidos políticos de acordo com o tamanho de suas bancadas. Por exemplo, o PSD, o meu partido, que tem 3 ministérios, nós não estamos totalmente satisfeitos. Eu acredito que o partido, como está votando hoje com o Lula, são 16 senadores, praticamente quase a unanimidade da nossa bancada, nós precisamos ter mais colocações no governo, porque o nosso partido é grande, é o maior partido do Senado hoje, e nós precisamos ser melhor aqui ao lado, porque só assim estimula a todos os colegas senadores a fechar mais, abraçar mais as causas do governo. Porque tem projetos polêmicos que estão para vir, são pautas bastante polêmicas, reformas polêmicas, e que muitas vezes o senador vai votar porque ele participa do governo. Porque se ele não participasse do governo, ele não ia votar porque ia de encontro até à opinião pública. Porque nem toda reforma ela é abraçada com satisfação pela opinião pública. Muitas vezes agrada um lado e não agrada o outro lado. Agrada um segmento e não agrada outro segmento. Então, nós precisamos fazer com que o presidente Lula, ao lado de Arthur Lira, eu acho que ele deve atender os pedidos do Arthur, porque o Arthur representa não só o PP,
mas representa outros partidos da base aliada e partidos que estão no meio termo. Uma parte está, outra parte não está. Então, não tem partido fechado, não tem partido 100% apoiando o governo. Então, como ele precisa aumentar a sua base, ele precisa também aumentar, disponibilizar mais colocações para esses partidos. E espero que o nosso seja contemplado. Mas o senhor me permita fazer mais uma pergunta em relação a isso? Haveria determinados espaços que o senhor acredita que o PSD poderia contribuir no governo? Determinados ministérios, por exemplo? Aonde o senhor acha que o PSD poderia contribuir melhor? Olha bem, nós temos o Ministério da Saúde, que é o ministério que está hoje com a técnica, mas nós temos, por exemplo, o senador Otto Alencar, que já foi governador, vice-governador, é médico de formação, teve um papel fundamental da CPMI de combate ao Covid. Então, eu acho que ele poderia ser um ministro, um novo ministro para compor a esplanada do presidente Lula, porque além de ser baiano, onde a Bahia foi a maior votação que o presidente Lula teve para a sua eleição, foi decisivo o estado da Bahia, e a gente precisa ser contemplado com mais um ministério de primeira linha. Hoje nós temos o ministro Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, é ministro de primeira linha, e nós precisamos ter um outro ministério de primeira linha. E eu acho que o senador Otto Alencar está apto a ser ministro da Saúde. O próprio senador Otto Alencar já veio aqui no programa, na época da CPI, de fato mostrou muita contribuição para a área da saúde. E aí agora o senhor mencionou como ele poderia colaborar sendo ministro da Saúde pelo PSD. Gostaria de perguntar se esse tema já foi debatido entre os senadores do partido, entre os próprios dirigentes do PSD, e se essa proposta já chegou a ser apresentada oficialmente ao presidente Lula, se há alguma expectativa para que seja, caso não tenha sido. Olha, dentro do partido, dentro da nossa bancada do PSD, o voto é unanimidade. Então, se o presidente Lula não tiver a oportunidade de abrir mais um espaço para o PSD, eu sou favorável, já é a opinião minha, de fazer algum remanejamento de pasta e colocar o Otto Alencar na saúde. Porque nós precisamos dar um dinamismo na saúde, porque saúde é vida. Nós precisamos ter pessoas abalizadas, experientes, que conhecem o segmento. Ele que já foi secretário de saúde, conhece tudo de saúde, entendeu? Ele precisa que ele entre nesse ministério para dar uma sacudida nessa parte tão importante para o país. Se você perguntar se já levou para o Lula, não. Ele refuta, porque é óbvio diz o seguinte, que ele não se nomeia ministro, ele não se autonomeia. Ele, como é um político partidário, ele está à disposição do partido. Se você ligar para ele e perguntar, você quer ser ministro? Ele vai dizer não. Porque ele não vai se autoconvidar. Então, simplesmente o seguinte, cada apoia o nome dele, vamos continuar apoiando e pedir a Deus que o partido venha a ser contemplado com a indicação de Otto Alencar para o Ministério da Saúde.